Bem-vindos todos a este pequeno almoço executivo do Jornal Económico. Obrigado a todos por terem vindo. Thank you all for coming, for the English-speaking persons in the room. Esta é uma iniciativa do Jornal Económico que nós temos vindo a fazer nos últimos tempos. É suposto ser um encontro de ideias, um debate intenso, às vezes, energético, mas com muita mais-valia que pode sair daqui em termos de informação, em termos também de conhecimento. Portanto, eu agradeço a todos a vossa presença e recordar-vos a todos que este evento vai ser transmitido em diferido nas redes sociais do Jornal Económico, no site do Jornal Económico, em www.jornaleconomico.pt, e, desde já, depois de agradecer mais uma vez a vossa presença, passo a palavra ao CEO do Grupo Mídia 9, José Carlos Lourenço, para umas breves notas de boas-vindas a todos. Muito bom dia a todos. Good morning to the speaking people, the English-speaking people. Uma muito breve nota para agradecer a presença de todos, aqueles que estão aqui reunidos connosco no Hotel Intercontinental, aqueles que seguirão este conteúdo através das nossas plataformas digitais a partir da próxima sexta-feira. Agradecer naturalmente a presença de quem vai partilhar connosco muito conhecimento e que dará origem a conteúdos muito relevantes a ser distribuídos pelo Jornal Económico. Queria sublinhar a presença do Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Dr. Heller Mota Filipe, muito obrigado por estar connosco. A presença também de Mark Dietrich, CEO da Bayer Portugal, Eric King, CEO da GSK Portugal, e de Cláudio Ricardo da Roche. Muito obrigado por estarem connosco. Falar sobre a indústria farmacêutica, falar sobre saúde, é algo muito relevante para uma marca de economia como o Jornal Económico. São atividades de natureza económica muito relevantes em todos os aspectos, mas para além dos aspectos de natureza económica também tem um impacto social do maior alcance. Ontem mesmo tive a ocasião de confirmar que a esperança de vida para alguém como eu, que nasceu em 1968, tenho 55 anos, a esperança de vida de um homem em 1968 era 63 anos. Os últimos dados a que tive acesso, em 2022, a esperança de vida de um homem português passou para quase 79 anos. Durante o meu ciclo de vida, até hoje, consegui, entre aspas, ganhar estatisticamente cerca de um quarto de vida adicional. Por muitos fatores, naturalmente, os cuidados de saúde estarão seguramente na linha da frente a contribuir para explicarmos este salto, diria quase um salto civilizacional de qualidade de vida de todos. E neste aspecto, a inovação, o investimento em novas práticas, em novas soluções, seguramente que deu um contributo incontornável para esta melhoria tão significativa. É por todas estas razões que vale a pena aprofundarmos a nossa discussão sobre estes temas, e estou seguro que no final desta conversa haverão ideias, eventualmente desafios, que depois iremos distribuir junto das nossas audiências através das nossas diferentes plataformas. Muito obrigado por estarem connosco, muito bom dia e um bom trabalho. Obrigado. Obrigado, José Carlos. Eu chamo então Heller Mota Filipe, bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, para uma intervenção inicial com uma apresentação que preparou para nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem? Ok. Está bem, obrigado. Bom dia a todos. Eu quero começar por agradecer ao Jornal Económico este convite e este desafio para falar de alguns aspectos que eu considero que são importantes e que devemos falar deles. E devemos falar deles todos juntos, e não cada um dos players, digamos assim, ou stakeholders, ou como quiserem chamar, do circuito do medicamento, porque são importantes. Há um aspecto que foi frisado ainda agora aqui
nós temos tido resultados em saúde muito importantes, que o aumento da esperança de vida é só uma das consequências desses resultados em saúde. Muito desses ganhos em saúde resultam das tecnologias, nomeadamente dos medicamentos, e é importante que continuemos a criar condições para que, no caso particular, o Serviço Nacional de Saúde, mas que os sistemas de saúde continuem a conseguir assegurar o acesso à inovação terapêutica, que tem feito a diferença e continuará, desde que chegue aos doentes que verdadeiramente precisam dela, continuará a contribuir para o aumento da esperança de vida e outro aspecto muito importante, não menos importante, que é a qualidade de vida de todos nós enquanto vivemos mais. E esse é um aspecto importante. E, portanto, eu vou fazer algumas reflexões. Também gostava, no princípio, de partilhar que tudo aquilo que eu disser apenas me responsabiliza a mim e nenhuma das instituições a que eu pertenço, nem a Universidade de Lisboa, nem a Ordem dos Farmacêuticos, nem o Infarmed, com o qual eu continuo a colaborar, nem a Comissão de Ética para as Ciências da Vida. E, portanto, apenas, até para estarmos à vontade nesta discussão, as opiniões são minhas e de mais ninguém. E, portanto, eu queria abordar um bocadinho estes três aspectos e algumas perspectivas relativamente a cada um destes aspectos. O estado da saúde em Portugal, o setor farmacêutico e, nomeadamente, a importância e o papel da indústria farmacêutica, o investimento em saúde, o acesso à inovação e algumas notas finais. E começava por este slide, que é importante, e para ver como as estatísticas podem ser, ou os números podem ser apresentados de diferentes maneiras, dando percepções diferentes. Se nós olharmos ali para a vossa direita e compararmos a percentagem do PIB que é consumido na saúde, veremos que Portugal está em linha com a média da União Europeia. E, portanto, nós poderíamos dizer estamos bem, não é? Portanto, estamos na média da União Europeia, que é isso que nós pretendemos. Mas isto é em percentagem do PIB. Se nós virmos em valores absolutos, em euros per capita, com a mesma percentagem do PIB, a média da União Europeia, que é a azul, está muito acima do valor de Portugal. E, portanto, nós gastamos a mesma percentagem do PIB, o nosso PIB é que é pequenino. E, portanto, temos este problema. Temos menos dinheiro para pagar a saúde. E se há áreas da saúde em que nós temos o valor ou o custo associado à nossa capacidade de pagar, que é, infelizmente, por exemplo, os salários dos profissionais, quando falamos em preço dos medicamentos, não é assim. E, portanto, nós temos as mesmas necessidades que um país mais rico, temos menos dinheiro para pagar essas necessidades a preços que são preços europeus. E, portanto, temos aqui um problema que temos que ter em consideração. E aqui gostava também de sublinhar um outro aspecto. Se nós virmos a barra mais clara relativamente à barra mais escura, a barra mais clara é o esforço de cada um de nós para além do sistema de saúde. E podem ver que a proporção da barra mais clara é maior no nosso país do que na maioria dos outros países, o que quer dizer que nós temos um out of pocket, um contributo individual superior àquilo que se passa noutros países. Portanto, temos menos dinheiro e exige-se mais a cada um de nós para complementar aquilo que nos é dado pelo Serviço Nacional de Saúde, pelo Sistema de Saúde. Sendo que nós temos na nossa Constituição um Serviço Nacional de Saúde que deve ser, e não é, mas deve ser, universal, geral e tendencialmente gratuito. Ora, essa tendência não está ali espelhada e o out of pocket tem vindo a aumentar cada vez mais, e se olharmos para o medicamento, é uma realidade nos medicamentos de
de ambulatório e é isto que mostra aqui. Se nós compararmos Portugal com a média da União Europeia, obviamente que as despesas totais são menores do que a média, porque pagamos menos, mas quando olhamos para os cuidados de ambulatório, a nossa despesa é igual à média da despesa europeia. Eu quero dizer que tudo o que é fora do hospital está-nos a sair mais caro, o esforço é maior do que na média, se compararmos com a realidade europeia. Há aqui um outro aspecto que é importante, e eu estou à vontade para apresentar todos estes dados porque não sou economista e, portanto, eu só tinha duas maneiras, ou não dizia nada ou punha-me à vontade, e porque estou a falar para o Jornal Económico e para gente que percebe disto, e, portanto, eu vejo isto na ótica do utilizador apenas. Mas, basicamente, se virmos a evolução da despesa corrente em saúde em Portugal, tem vindo sempre a aumentar, certo? E a despesa corrente em percentagem do PIB também. Portanto, nós temos feito um esforço e posto cada vez mais dinheiro na saúde. E aqui lembro-me sempre de um ministro, que é o Dr. Paulo Macedo. Eu já sou velho nisto, tive 12 anos no Infarmed, apanhei um conjunto de ministros, e, portanto, eu consigo perceber como, mudando a personagem, nem é preciso mudar o partido, mudando a personagem, nós temos políticas completamente diferentes. E essa é outra realidade que às vezes as pessoas não têm a noção. Mas o Dr. Paulo Macedo tinha uma preocupação que eu não vi, não quer dizer que não tenha, mas que eu não vi, digamos, assumida, afirmada, nem por ministros anteriores, nem por ministros posteriores, que era o desperdício. O Dr. Paulo Macedo queria, em cada área de atividade, caracterizar o desperdício e identificar quanto custava aquele desperdício. E, portanto, quando se diz aqui que nós temos que pôr mais dinheiro na saúde porque a saúde está subfinanciada, eu como farmacêutico, posso dizer isto porque não tenho que cumprir com as teorias económicas, mas eu diria, eu não sei se está subfinanciada. Eu sei que quando chega ao fim do ano não há dinheiro suficiente para pagar as despesas, mas não sei se esse dinheiro, usado de outra maneira, podia ser suficiente, ou quanto é que faltaria se o dinheiro fosse usado de outra maneira. E é por aqui que temos que ir, porque senão andamos sempre a pôr mais, porque nunca chega no fim do ano, e esse é um aspecto importante. Mas se nós virmos ali a relação entre a despesa corrente em saúde per capita e o peso no PIB, nós vemos que Portugal está ali à frente e para baixo. E, portanto, a nossa performance, comparativamente com os outros países, não é propriamente das melhores. Olhando para o medicamento, e este é um aspecto importante, o medicamento tem a despesa, politicamente correto, para não chamar de despesa, o investimento com medicamento tem vindo a aumentar. E tem vindo a aumentar muito significativamente. Desde 2020, o crescimento da despesa com o medicamento hospitalar começou e continua a 2 dígitos, pela primeira vez desde sempre. Portanto, passou a crescer de um ano para o outro a mais de 10%. E este é algo que nos deve alertar. 11,4%, 12,1%, 11,2%, sempre de um ano para o outro. Não tem acontecido com a mesma magnitude nos medicamentos de ambulatório, como é natural, porque muito deste crescimento resulta da inovação terapêutica, que é muito, muito cara, como já vamos ver daqui a pouco. Mas este é um aspecto que temos que ter em consideração, que é o aumento da despesa, desta despesa. E, portanto, nós não podemos achar... Primeiro, isto não é surpresa nenhuma, basta olhar para os produtos que estão em fase final de desenvolvimento clínico, que, portanto, no próximo ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, entram no mercado, e não é preciso ter dons especiais, para chegarmos à conclusão que este crescimento vai continuar. Ou, para que ele não continue, quer dizer que não vamos tratar os doentes com as inovações terapêuticas que vão entrar no mercado. E essa é uma assunção que nenhum político quer ter e que eu espero que não tenha mesmo. E se nós virmos aqui a despesa suportada pelos utentes, vemos que também vai subindo
4,3, 7,4, 5,3, vai subindo e até sobe mais no ambulatório do que a proporção suportada pelo Serviço Nacional de Saúde. Isto é, a cada ano, o crescimento da despesa suportada por cada um de nós cresce mais do que o crescimento da despesa suportado pelo SNS. E, portanto, esta ideia de que nós temos um sistema que é tendencialmente gratuito não se está a verificar. E, portanto, nós temos um aspecto importante, eu não vou aprofundar, mas não perco nunca a oportunidade também, que é, nós temos um orçamento, temos que garantir o acesso aos medicamentos adequados a quem precisa deles, e temos que ter uma melhor gestão, ou a melhor gestão possível, dos recursos que temos disponíveis. E aqui entra o papel dos genéricos e dos biosimilares. Eu sempre me fez impressão haver indústrias ou companhias da indústria farmacêutica responsáveis pela inovação com estratégias mais ou menos ativas, mais ou menos passivas contra os genéricos e contra os biosimilares. Os genéricos e os biosimilares são uma das formas de manter os sistemas com capacidade de pagar a inovação. E qualquer sistema responsável tem que utilizar ao máximo o potencial que lhes é dado pelos genéricos e pelos biosimilares. E esse é um aspecto importante. Depois temos toda esta dinâmica da caducidade das patentes e do término dos períodos de exclusividade no mercado, e temos que aproveitar, e o pagador tem que estar atento a isto e tem que negociar os preços de acordo com estes calendários que também estão disponíveis, são públicos, e tentar acomodar ao máximo, o mais cedo possível, a entrada de genéricos e biosimilares no mercado. O mercado de medicamentos genéricos em Portugal tem crescido de forma pouco acelerada, deu um pulinho em 2023 e neste momento a cota, o market share, a cota de medicamentos genéricos relativamente ao mercado concorrencial passou a 51,1, mas ainda há um caminho a fazer. Se bem que o objetivo de qualquer sistema não é, em vez de medicamentos originais ou de marca, a pôr os doentes a ser tratados por genéricos, é pôr os doentes, dentro de todos os que são equivalentes, para tratar com o mais barato, com o mais custo-efetivo. E há alguns casos em que o mais custo-efetivo até pode ser o de marca, e então é esse que deve ser usado. Mas, havendo, digamos, aquilo que na nossa lei se chama, por exemplo, a criação de um grupo homogéneo, dentro do grupo homogéneo devemos em cada momento dar acesso ao mais barato, porque todos eles são equivalentes. E, portanto, esse é um aspecto importante a ter em consideração. Esta é a trajetória dos genéricos. É verdade que nós, no início da história dos genéricos em Portugal, começamos cá em baixo e demorou a arrancar, e depois tivemos uma aceleração e agora uma estagnação nos últimos anos, com uma subidinha ali no fim, mas que é uma subida relativamente modesta, tendo em conta o potencial que ainda há para desenvolver o mercado de genéricos, assim como o mercado de biosimilares. E, apesar de tudo, o mercado de biosimilares foi uma história de maior sucesso em menos tempo do que a história que nós temos para os genéricos, embora com os mesmos fenómenos de tentativas de descredibilizar os biosimilares, como aconteceu com os genéricos. E, portanto, é um mecanismo que acontece sempre e que as autoridades têm a obrigação de o desconstruir, a bem do sistema e a bem do acesso dos doentes aos medicamentos. Há aqui um aspecto importante, provavelmente todos se lembram do bebê Matilde e agora das bebés luso-brasileiras, que foi digamos, um episódio para esquecer, porque foi comunicado do pior ângulo, do ângulo menos correto, mas não vamos aprofundar isto, mas voltou-se a dizer que as bebés tinham tido acesso ao medicamento mais caro do mundo. Lembram-se disso? Primeiro, as bebés tiveram acesso ao medicamento
de acordo com a legislação portuguesa, ao medicamento que estava indicado para a sua situação. Custasse 2 milhões, custasse 200 euros, não é? Agora este apareceu. E esse é o aspecto importante. Tudo o resto é discutido à parte, se tinham direito a ter acesso ao tratamento, fosse ele qual fosse, e não focar no preço, porque o que diz a nossa lei é que o Serviço Nacional de Saúde, em medicamentos hospitalares, dá acesso gratuito ao medicamento que está mais indicado para aquela situação por razões clínicas. Mas disse que era o mais caro do mundo. O que, na altura em que se dizia agora que era o mais caro do mundo, já é uma mentira. Porque toda a gente ficou muito afetado porque o Zolgensma, peço desculpa, mas é o nome dele, e portanto o Zolgensma custava 2 milhões de, aqui pode ser de dólares, mas em valores, digamos, em grandes valores, 2 milhões, e foi realmente, quando entrou no mercado, era o mais caro do mundo, mas hoje já não é. Em abril de 2024, temos com 3 milhões, com 3 milhões e meio, com 4,2 milhões. E, portanto, este é um novo normal. E, portanto, nós temos que nos preparar para esta nova realidade, que é ter medicamentos que, por tratamento, custam isto. Alguns deles é um tratamento único, outros são tratamentos que têm que ser repetidos, que é o caso, por exemplo, deste para a hemofilia B, que tem, após alguns anos, que ser repetido novamente. E, portanto, esta é a nova realidade. E os sistemas têm que estar preparados para continuar a garantir o acesso aos doentes, e muitos destes medicamentos são medicamentos que não têm sequer alternativa terapêutica e são os primeiros na classe para doenças que, de outra maneira, não têm tratamento nenhum. E, portanto, é importante discutirmos todos, por isso é que eu dizia que é todos mesmo, é a indústria, são os profissionais, são os doentes, são as autoridades, quer os pagadores, quer os reguladores, a discutir como é que vamos continuar a ter um sistema sustentável que dê acesso a estes novos produtos que verdadeiramente são importantes do ponto de vista da sobrevivência e da qualidade de vida. E, portanto, temos que todos discutir de que forma é que constrangimentos é que existem para garantir o acesso e de que forma é que os podemos resolver. Só sublinhar alguns aspectos. Há uma nova estratégia farmacêutica para a Europa que resultou daqui a revisão da legislação farmacêutica europeia, que está em processo, saiu já da União Europeia da Comissão Europeia para o Parlamento, que é muito virtuosa, ou que tenta ser virtuosa, e cujo objetivo é garantir o acesso atempado e equitativo a medicamentos seguros, eficazes e a preços confortáveis. E há aqui um outro aspecto, e que sejam, digamos, que tenham pouco risco do ponto de vista ambiental. Aliás, a nova legislação propõe que se possa não dar uma autorização de introdução no mercado a um produto que seja agressivo de maneira inaceitável para o meio ambiente, que é coisa que agora já se faz uma avaliação ecotoxicológica dos medicamentos, mas não condiciona a IAM e passará a condicionar a autorização de introdução no mercado. O problema é a quadratura do círculo, isto é, como é que nós vamos conseguir industrializar a Europa, ter medicamentos mais baratos, que sejam que tenham menos risco para o ambiente, que haja acesso equitativo na Europa toda, e tudo isto combinado, não é? E, portanto, tudo isto é caro, mas nós queremos que o medicamento seja mais barato do que é agora, não é? Tendo ao virtuosismo de voltarmos a reindustrializar e a dar capacidade produtiva à Europa, que, por razões também bastante políticas informadas, há 30 anos, houve uma decisão de empurrar para fora da Europa a produção da indústria, nomeadamente da indústria farmacêutica, exatamente pelos riscos ambientais, pelo preço da mão de obra, e hoje a Europa percebeu que, tal e qual como os aristocratas falidos, continua a ter o estatuto, mas já não tem a capacidade de pagar e de se afirmar pela capacidade financeira. E, portanto, mais vale tarde que nunca. Ok,
Relativamente às propostas do quadro regulamentar europeu, onde todos nós também temos que estar envolvidos, porque todos nós vamos fazer parte dele, quer queiramos, quer não. E, portanto, convém que estejamos envolvidos. Uma digamos, dos princípios é os procedimentos serem tendencialmente centralizados, isto é, cada vez menos haver procedimentos de base nacional, serem centralizados, poupa recursos, há uma decisão única e aplica-se ao mesmo tempo a toda a Europa e, portanto, dá homogeneidade. E depois garantir o equilíbrio entre a promoção da inovação e da competitividade da indústria e a equidade do acesso aos cidadãos. E aqui começa como é que vamos operacionalizar isto e como é que conseguimos ter estes princípios todos garantidos a preços ou a custos aceitáveis para a própria Europa. E, portanto, há aqui um equilíbrio que vai ter que ser muito discutido. E o que se pretende é garantir a todos os cidadãos acesso a medicamentos. As empresas enfrentam o desafio de equilibrar os custos crescentes de I+D, e aqui há um aspecto que eu gostava de sublinhar. Todos nós temos que estar envolvidos também nesta discussão dos medicamentos caros, do preço a que estes medicamentos chegam ao mercado, das formas de pagar e de reconhecer o valor, não o preço, mas o valor destes medicamentos e, portanto, temos que arranjar novas formas, novos modelos de continuar a garantir o financiamento à inovação terapêutica. E aqui Portugal podia fazer mais do que tem feito. Nós temos uma das melhores leis da Europa em termos de avaliação de tecnologias da saúde. Não temos as condições e, provavelmente, um dos problemas que nos falta de forma crónica, que é a estratégia para pôr no terreno todo o potencial que a lei tem relativamente a outras formas de medir resultados, de reavaliar esses resultados, de medir não só os resultados dos ensaios clínicos, mas os resultados de vida real e pagar por eles. É importante que nós tenhamos estes mecanismos no terreno para podermos melhor usar os recursos limitados que temos. A inovação em saúde, nomeadamente as novas soluções terapêuticas, são fundamentais para controlar a carga de doença e, portanto, ninguém responsável vai dizer que agora decidimos não dar acesso à terapia génica que aí vem, que resolve um erro genético e que pode curar uma criança de uma doença genética. Agora, a discussão custa 4 milhões de euros por tratamento. Como é que vamos garantir? E, por enquanto, muitos destes medicamentos muito caros são para doenças raras. Mas pode acontecer que apareça um muito caro para uma doença muito frequente e que faça verdadeiramente a diferença. Eu já vivi isto com um proxizinho, que foi a hepatite C. E como é que foi difícil gerir a introdução do novo medicamento que não tinha estes preços, não é? Mas tinha muitos doentes e, portanto, é importante termos esta noção. E aqui entra outra parte, que é a nossa estratégia. Eu ontem, posso partilhar isto, tive reunião com a nova Ministra da Saúde e um dos aspectos que abordei tem a ver com... eu não sei quantos é que tiveram a paciência de ler o programa de governo, mas eu resumo, não vão lá, não precisam de ir lá. Basicamente, todo o programa do governo na área da saúde está virado para a despesa. Não está virado na área da saúde, não tem isto de criação de riqueza. E é fundamental que Portugal não perca esta oportunidade de fazermos parte desta nova onda de desenvolvimento da nova indústria farmacêutica de biotecnologia e terapias avançadas. Nós não precisamos ter grandes complexos fabris, precisamos ter conhecimento e temos, precisamos ter dinheiro e dizem que temos, mas não temos uma estratégia para desenvolver esta área importante da indústria farmacêutica, acompanharmos este movimento europeu de reindustrialização, de aumentar a capacidade interna da própria Europa. E uma outra que também não está lá, que é uma coisa crónica, antiga e que fica bem qualquer político dizer, mas que nunca foi verdadeiramente uma prioridade,
que é tornar Portugal competitivo na área dos ensaios clínicos. É fundamental, não há razão nenhuma, e acho que os políticos deviam começar a ser responsabilizados por governo após governo, não criarem condições, enquanto os outros países da nossa dimensão, todos eles já nos passaram à frente, e ficarmos contentes porque dos 150 passamos a 170 ensaios clínicos autorizados de um ano para o outro, quando podíamos ter 400, 500, em áreas que trariam recursos para Portugal e, ao mesmo tempo, criariam condições para que doentes portugueses pudessem ter acesso precoce a terapêuticas que assim não estão disponíveis. Portanto, que a indústria é um setor estratégico, e gostava só, estou quase a terminar, mas gostava só de lembrar qualquer coisa que a mim me faz impressão, não sei se vos faz impressão, que é comparar as exportações de medicamentos com as exportações de vinho do Porto. Não sei porque é que a gente está a comparar medicamentos com o vinho do Porto, e ficamos todos contentes porque as exportações da indústria ultrapassaram o vinho do Porto. Se calhar o vinho do Porto devia exportar mais. Nós devemos comparar-nos com outros países com quem nos devemos comparar e não compararmos ao vinho do Porto, não é? E, portanto, esta ideia que é recorrente e que todos já ouviram provavelmente, que a indústria farmacêutica exporta mais que o vinho do Porto. Eu não sei se o vinho do Porto não podia exportar mais também, não é? E exportar mais que a indústria farmacêutica. Nós temos é que nos comparar com a performance, o desempenho de outros países que tenham características para nos podermos comparar, e não com um produto que ainda por cima não faz assim tão bem à saúde e tem interações com o medicamento. Portanto, não é de certeza uma boa comparação. E, portanto, temos de tornar Portugal um país atrativo para o investimento e o desenvolvimento, quer da indústria farmacêutica e dos dispositivos médicos também, quer da investigação clínica, e são duas coisas que temos que não temos conseguido fazer de forma adequada. Aqui só queria sublinhar que a despesa em saúde, incluindo os medicamentos, e onde os medicamentos têm uma parte importante. Não sei se sabem qual é a primeira rúbrica. Há aqui alguém dos hospitais? Não? A primeira rúbrica num hospital qual é? Do orçamento de um hospital? Recursos humanos. E a segunda rúbrica? Medicamento. Se imaginarem Santa Maria. E em Santa Maria, em alguns períodos, já é a primeira rúbrica, é medicamento. Se imaginarem Santa Maria a funcionar, com aquelas rúbricas todas, com aquilo tudo, a segunda ou primeira rúbrica é o medicamento. E isto é importante. E às vezes não é tratado como deve de ser, pelo peso que tem, e pode contribuir para dificuldades na sustentabilidade do sistema de saúde. Sim, na maioria dos hospitais do mundo ocidental, certo? Não. Tomara eu que os recursos humanos fosse ainda muito maior, a rúbrica maior que é, mas é assim, e a tendência é ser cada vez mais, não é? O financiamento plurianual e programas plurianuais, isto é, evitando estes altos e baixos das mudanças de ciclo ou miniciclo ou microciclo político que estamos e vamos continuar a viver, ajudava, mas para isso era preciso um consenso. E também há uma ideia que eu já tenho anos disto e, portanto, sei que não funciona. Estes consensos têm que vir de fora para dentro do governo e dos partidos, e não achar que os partidos um dia se sentam e fazem um consenso. E são as pessoas e as áreas que aqui estão que podem forçar a que haja uma estratégia plurianual relativamente, nomeadamente, à área dos medicamentos e dos medicamentos inovadores, e não esperar que um dia o PS e o PSD acordem e digam vamos fazer um consenso a longo prazo relativamente à gestão deste aspecto. E para terminar, e porque não podia deixar de ser, porque agora todos temos que falar da inteligência artificial, mas aqui é importante, nós estamos a viver uma revolução, e eu, como farmacêutico, fico muito contente de viver neste tempo, e digo aos meus alunos que têm uma sorte imensa de serem jovens farmacêuticos neste tempo. Nós estamos a viver uma revolução terapêutica imensa, do ponto de vista e que resultou muito da genética, da biologia molecular, que nos deram o conhecimento e os instrumentos para percebermos melhor as doenças, identificarmos melhor os alvos
a interagir e, ao mesmo tempo, deram-nos tecnologia para podermos desenvolver medicamentos que, quando eu era aluno, diria, se algum professor me dissesse que este ia ser um medicamento, eu dizia, este homem é bom autor de ficção científica, porque isto nunca vai acontecer. E hoje nós temos medicamentos que são células, têm uma AIM, têm um nome comercial e são células. Temos medicamentos que têm milhões de átomos que nós diríamos, isto nunca passa uma membrana, portanto isto nunca vai ser um medicamento, e hoje tudo o que acaba em MAB são moléculas altamente complexas e enormes e que nos ajudam a tratar os doentes e os doentes a sobreviver. E é por isso que a Ordem dos Farmacêuticos criou, na área da indústria farmacêutica, 2 grupos de interesse para que possamos desenvolver e aprofundar o conhecimento na área, obviamente, dos profissionais que são farmacêuticos, em avaliação de tecnologias de saúde e acesso ao mercado, e outro nos ensaios clínicos, para podermos estruturar pensamento e propor soluções, ou pelo menos propostas de solução nestas 2 áreas. Mesmo para terminar, é preciso impulsionar o setor farmacêutico em Portugal, e não é dizer que, é ter uma estratégia, fazer, e isto obriga, mais uma vez, a que todos nós estejamos envolvidos nisto e não esperemos que um político, de repente, se lembre de desenhar uma estratégia para desenvolver o setor farmacêutico. Se calhar é por isso que, como envolveu mais políticos do que outras pessoas envolvidas nos temas, o programa do Governo não pôs lá nada relativamente a este aspecto, portanto é só mais um dos que não põe nada. Alguns até põem uma frase bonita, que é isto, que é impulsionar o setor farmacêutico. Este nem isto pôs, e portanto não está lá nada relativamente ao desenvolvimento desta área. É preciso investir, continuar a investir em saúde, mas é preciso caracterizar este investimento, o resultado do investimento, o desperdício, e responsabilizar as gestões. Todos nós, e isto só me responsabiliza a mim, temos com certeza conhecimento de pessoas que não foram boas gestoras de um hospital pequeno, e por não ter sido boas gestoras de um hospital pequeno, alguém as pôs num hospital maior. E, portanto, isto é de uma irresponsabilidade imensa, e é preciso responsabilizar e pedir resultados relativamente a isto. Garantir a acessibilidade ao medicamento, apoiar a inovação e a competitividade da indústria e promover a sustentabilidade ambiental, porque isto é a nova realidade que nos vai ser pedida pela nova legislação europeia. E acompanhar a transformação digital que é uma oportunidade competitiva. Um dos problemas que nós temos em Portugal para gerir a saúde, como para gerir outras coisas, é que não temos dados. Ou por outra, nós dados temos, não os conseguimos agrupar, tratar e gerar conhecimento com eles. E isto, o nosso sistema de saúde continua ainda no século XX, relativamente aos dados, aos acessos a dados, tratamento de dados, gestão da informação relativamente a estes dados. E, portanto, é fundamental que tenhamos sistemas que nos permitam pôr no século XXI e tomar decisões relativamente a isto. São apenas alguns dos temas que eu gostava de ter abordado e abordei, e agradeço a oportunidade, e estou disponível para qualquer comentário, questão, discussão. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Sr. Bastonário. Nós vamos ter possibilidade no final de responder a algumas perguntas, vamos ter tempo para isso. I will switch now to English because our panel is going to be conducted in English, except for the questions I will pose to Cláudia Ricardo from Roche. I hope you understand this our decision, because two of our guests are English speakers, and we will understand each other better if we speak in English. I will start to call them to the podium. Cláudia Ricardo first from Roche. Aqui ao meu lado. Mark Dietrich from Bayer, over here, please. And Eric King from GSK, over there, please. I will put myself in this place. So, there was a
real lot that we gather from the presentation of Elder Motafilip, which is it was real food for thought on this matter. But I'm an economic journalist. I'm a journalist. I mainly focus on business, and this is very good for as a basis. But I will go a bit further and try to understand the impact of all this in your businesses, in your company's businesses, because if we get an idea of what happens in your companies, maybe we'll get an idea of what happens in the other ones, the smaller ones, and maybe what's to come, because you, willing or not, either we like it or not, are the main drivers of some of the main drivers of technology and innovation in this sector. I would start with you, Eric. I would start to ask you, the last sentences from Elder Motafilip was regarding innovation and artificial intelligence, blockchain, and so on. I would try to make you to talk to us a little bit of the impact of these technologies in your particular company. What was the main benefit from these technologies so far? Yeah, thanks. Hopefully everybody can hear me. So my name's Eric King. I'm the Director-Geral of GSK. Have been in Portugal since January. Estou a aprender a falar em português, mas melhor para falar em inglês. ¿Sí? So the impact of this, probably in our area, we would look at this mostly in the terms of R&D and how to be more precise with the way that we're developing medicines. One of the most important activities that we do, and one of the biggest benefits we can bring to society, is innovation. And finding medicines that are going to be impactful for the patients that need them is a key priority for GSK, as I'm sure it is for my colleagues here. So we've had partnerships over the years. There's one famous one we did with a company in the US called 23andMe, which is around the human genome. And basically, we have mapped out, I think, 300 million data points of genomic information. And what this does is it leads to more precise targeting in R&D. And it allows us to be more successful with the investment that we're able to make. So I think for us, number one is R&D. There are other uses that are probably less interesting for the people, things around copy approval and getting content, automating certain processes around commercial activities. But I think the biggest one for us is R&D. And if we can harness the power of machine learning and AI, I think everybody's going to benefit, because we'll spend less on wasteful programs and we'll identify products that are going to bring the biggest benefit. And those are the ones that we'll bring to market. And those are the ones that we can then seek innovation and reimbursement with the government. Can I pry a little bit? Because Please. The traditional processes of in development for a medicine usually takes a decade or more. From R&D to the clinical trials, it takes a decade. And a lot of risk, because only 1 in 10 projects even sees approval to get to market. Indeed. How much time did it take for that particular investigation that you were quoting? So we've been doing this partnership for the better part of the last 10 years. If I remember right, I think we started in around 2016, 2015. So it takes about the same time, but it's more precise? So think of it this way. If you're starting with the information in mind and you're basically gathering genetic information from multiple different persons who have multiple different characteristics, then your pool of information in starting drug discovery is going to be more precise. And then you can use machine learning to turn these billions of data points into simulations and to basically manage the targeting of disease in a much more specific way. So think of it almost, you're starting slower, but then you're able to go faster. And so the idea is once you have the information set and you have this big data pool, then you're able to rapidly increase. Now, rapidly in our industry, you say 10 years, maybe 5, maybe 6 years. But that's also accounting to the learning curve of the technology itself. Indeed. It will eventually be used on other projects. Yeah, absolutely. I mean, look at what the industry did with the COVID vaccines. I mean, bringing to market vaccines in a year and a half or under a year, in many cases, into trial. This is the type of future that we could have, the new normal that we talked about with these very kind of precise and curing medicines
could be something that we could find in a much faster pace. Just a quick reminder, this looks like a question and answer question, but actually this is a conversation. Feel free to intervene whenever you want. Mark, I would ask for your take on this. I mean, what was the prime benefit for Bayer on these new technologies, and was it the same experience as GSK in the States, or what? Yeah, I personally would not see just AI in isolation. I think we are in a quite exciting era, and I would rather talk about bio-revolution. So that's the word I really like the most, because it's not just AI. We see a lot of developments, as Dr. Elder showed, in biology. So we're moving into cell and gene therapy. So that's one element. Then all the digital technology. So many of you will have wearables. We all have iPhone, etc. So, and then bringing this together with AI, this is or data science. This is quite powerful and will really revolutionize. And in the end, that's all our aim, as you mentioned, Eric. Do better for the patients, for longer lives, better lives. And that's what I see happening in Bayer. And there I can state we are really, I see ourselves at the forefront of this bio-revolution. So we invested a lot in new platforms around cell and gene therapy. So we are quite, I ask Bio, this is to produce gene therapies via adeno-associated vectors. Then we acquired a cell therapy company, BlueRock, and there's a lot to come out of it. We are now also seeing the first products in phase 2. There are 2 products in Parkinson's disease, for example, 1 products in heart failure. So we see these products also going away, not just in rare diseases, also in more common diseases, which actually accentuates even more the question Dr. Elder posed about how we will finance all these novelties, which are good news for patients. And I would also like to make the point, what I find interesting in the model, I think you and Roche, I think you're pioneered somehow to have this arm's length company with Genentech. And what I just mentioned is also to keep these enterprises which we acquired outside of the big corporate, so that they can continue to act as they do and be successful. And yes, typically now I'm saying we have 2 Parkinson's drugs in the pipeline. Typically you probably would focus, if everything is in one corporate, you would say, okay, let's see which has the higher probability to success, and then you focus on one. But here we keep both on the start, and I think that's big advancements. And let me conclude then where I see AI. We also acquired Vividion. That's a company which finds targets in proteins which have been so far undetected or undruggable. And there, of course, machine learning plays an important role. And with this, we can explore the 90% of targets which were so far undruggable, and much more will come out of this. So I think drug discovery is really an important part of AI. Cláudia, mesma pergunta, mas com um twist um bocadinho diferente. Pegando também um bocadinho naquilo que foi dito, que é como é que se consegue, como é que os reguladores e o Estado depois conseguem acompanhar toda esta evolução feita pela indústria farmacêutica? Porque isso vai ser um desafio também para eles e, em última análise, também para os cidadãos, que são as pessoas que depois escolhem quem é que manda, não é? Certo. Eu diria que acho que é muito claro que a inovação está a sair a um ritmo como nunca antes visto. E isto traz um desafio, mas também aqui algumas oportunidades naquilo que é a necessidade da área regulamentar se adaptar a esta velocidade. Portanto, acho que isso é um dos primeiros pontos. E a adaptação não é só regulamentar da lei per si, mas também daquilo que nós queremos avaliar. E qual é o tipo de risco que nós queremos assumir em cada fase do ciclo de vida. Hoje, tendencialmente,
procuramos, se calhar, reduzir toda a incerteza no momento da introdução de uma tecnologia no mercado e que, se calhar, deixa aqui um desafio, até que ponto é que não faz sentido ir espaçando esta análise do risco ao longo do ciclo de vida do produto. Como assim, espaçar a análise? Ou seja, nós fazemos, e o Dr. Helder Mota Filipe falou disso, quando nós temos um processo de avaliação da tecnologia, ou seja, depois de passar a parte da avaliação regulamentar na agência europeia, cada Estado depois tem que dizer se está disponível para pagar e o quanto mais está disponível para pagar por uma nova tecnologia. E é um processo que está muito bem estruturado e o Dr. Helder Mota Filipe já fez parte deste caminho também. Portanto, a nossa agência portuguesa é uma das mais avançadas da Europa. Portanto, há este processo, como eu disse, nós chamamos o HTA, Health Technology Assessment, e o que nós sentimos muitas vezes é que este assessment é feito única e exclusivamente num único momento, quando estamos a introduzir esta tecnologia no mercado. Depois, o que é que acontece? A tecnologia entra e não há um sistema que vá novamente verificar, com dados de vida real, se aquilo que era a nossa promessa, se estamos a cumprir ou não. Pronto, e é aqui que depois podemos explorar um bocadinho mais, podemos pensar naquilo que é o potencial dos dados de vida real, a utilização de partilhas de risco e por aí adiante. Okay. Quando estamos agora a falar de medicamentos, eu estava a falar de medicamentos, mas se estivermos a pensar nos software medical devices, portanto, essa tecnologia, elas tornam-se obsoletas muito mais rápido do que um medicamento. E aqui é que é preciso realmente também a área regulamentar ser muito mais ágil e para não corrermos o risco que quando tivermos a tecnologia aprovada, ela já não faz sentido ser introduzida, ou já outra mais inovadora ainda. Eric, you're a biker. I mean, the bigger the speed, bigger the risks, bigger the agility. But how do you prepare in your company to just comply to what the regulator is going to ask you? Because you have, when you're doing these projects, you have to get together big bundles of information for them to access in real time in order for them to be quick to make a decision that will help your business as well. How do you prepare for that as a company? Yeah, I think the key thing is to understand what's important to the regulator. So, for example, in Portugal, you may want local evidence generation. So when you're going to launch a new brand or a new product, basically you decide what will be important to the Portuguese regulator, and then you can do evidence generation activities. Currently, GSK, we're doing 17 clinical trials and real-world evidence around respiratory, around oncology, around vaccines, and this will hopefully make it easier for the regulators to evaluate the technical piece and then ultimately generate the value that would be needed to seek reimbursement as well. I mean, one of the other topics that struck me in Elder's beginning, all of the demographic information, the investment in healthcare, everything points to one issue, and that's that we don't have an unlimited amount of money in Portugal. And in fact, the percentage of GDP... No country, yeah, exactly. But particularly here, when you look at the percentage of healthcare invested, and then what that means in real terms, we have to find savings. So those savings can be generics and biosimilars, or they can be investing in areas that can provide a return. And for GSK, one of the greatest inventions in the history of healthcare is vaccination. And we are absolutely dedicated to trying to bring preventive care and to save costs of hospitalization, to save costs of continued treatment of other types of medicines. And I think this type of messaging can be useful for governments as well, particularly when we're talking for data that can generate what's the economic impact. So I think some of these things put together can help make a stronger case and work with the government to try to accelerate innovation. Okay. Does that answer you? Yes, I saw that Mark just picked his microphone because you want to add something on this? No, nothing to add. I basically agree with you. No. Yeah. No, I was just in fact, I'm going to ask you, do you feel that Portugal is a country that actually protects innovation? That's a very good question. Does Portugal protect innovation? I mean, I'm... If you had asked me for one of the key messages, I would have also brought up one of Dr. Elder. Portugal should really try to make the pharmaceutical sector as a strategic priority,
but this or not a but, this would also come with protecting better innovation. And I see innovation not so well protected from two angles. First, in the very beginning, I think we need a certain time, the patent protected and the product in market, then that in the end of the life cycle, the generics can kick in, and then we can use the money for new innovations. What happens, and this is not good news also for the patients, that patients need to wait for 2 years until they can get the new drug, and this, of course, takes time which is usually protected in other markets by the patent. And then it comes to the end of the life cycle, and there I really, and thanks for the question, I really see a problem that patents are not very well protected here. And let me go into football first. Yeah, soccer. So if I take the image, like if you're in a team and you see an unfair intervention, you go to the referee and he says, okay, I take the VAR, the video assistance referee, because I haven't seen properly the scene. And then you take this VAR, but then the referee says, I have it, but we can only look at it when the championship is over. And that's exactly what happens here with the patent protection. When a generics come in Portugal and infringing or potentially infringing the patent, there is an instrument, a legal instrument, which is in most of the European countries available, which is the injunction, exactly. And then you issue an injunction, and usually within 10 days, the generics entry is stopped by the court and say, we need time to rule. And then after several months, there's the ruling, and then either in favor of the generics or in favor of the originator. Here, this instrument of the injunction is ineffective because it takes 6 to 7 months until this instrument really is decided. And with this, the whole sense, waiting 6 to 7 months, at that time, the generics already eroded the market, and the whole idea is gone. And therefore, I see the patent not so well protected compared to other European countries. Do you feel that this is a problem of the law, or it's a side effect? I mean, side effect, no pun intended. It's a side effect from the delays in justice, legal system in Portugal. In the end, I don't think it's the law, because the law is putting the instrument on the table. I think it's more something which maybe we also sometimes suffer in private life, that bureaucracy just takes very long and very long, and then I think that's in the end then the results where we all suffer from, and I think that's one way to that's certainly a way we need to improve here in Portugal. Yeah. Can I just add, the law also states specific timelines for approval of innovation and reimbursement. And what's written on paper versus what happens in the real world are slightly different. And I think it's a similar case. Yeah, yeah, I think exactly so, because usually it's stated 7-month time. 210 days. Yeah. And then in effectively we have 2 years. Qual é que é a sua visão sobre isso? So, yeah, that's... I just want to add, já estou pronto, agora estou a pensar em inglês. Eu diria que só para adicionar outro ângulo aqui, e ainda também em conta aquilo que foi dito inicialmente, porque se nós quisermos ser realmente, se a área farmacêutica for realmente um setor estratégico, tem que haver previsibilidade. E esta previsibilidade passa precisamente para ambas as partes, quer naquilo que são os tempos a cumprir de ambas as partes, e outra previsibilidade, quanto é que se vai gastar, quanto é que vamos tratar. Portanto, a previsibilidade é muito importante nesta componente da competitividade, e ela é deixada muitas vezes de fora da equação. Como é que vê outra questão, que é se os reguladores têm que melhorar, têm que ser mais rápidos, têm que ter mais meios, enfim, não vão ser ainda mais intrusivos na vida das empresas, mais cedo? Eu não considero isso uma intrusão de todo. Eu acho que aqui o que... Pode chegar a esse ponto em que a própria empresa se sente que está a ser... Não sinto isso. Eu acho que o que é importante é que haja uma plataforma de diálogo, que possamos, o mais cedo possível, antecipar quais são as necessidades do regulador,
quais são as necessidades dos doentes, e acho que não podemos tirar a doente e a sociedade da equação, porque muitas vezes nós pensamos só nos bits and bytes, mas ao mundo lá fora, a ciência que nós trazemos é para os doentes. Portanto, acho que é muito importante ouvir o que é mais relevante para os doentes também. Hoje em dia, quando falamos nos indicadores de saúde, aquilo que é mais falado é a mortalidade, ou a sobrevivência e qualidade de vida, mas esta qualidade de vida tem que ser no ângulo também do doente. O que é que para cada doente, em cada doença, especificamente, é mais importante. E isso tem que ser trazido para a recolha dessa informação e também tem que ser introduzida naquilo que é a equação de valor. E muitas vezes este valor para o doente, este impacto societal, também não está na equação. Estou só a trazer equações, estamos no jornal económico. Faz algum sentido. A inovação não é só, como nós vimos, não é só uma tecnologia nova, pode ser também processos, e processos às vezes dentro da própria empresa. Como é que a Roche se adaptou? Que inovação é que trouxe dentro dos seus próprios processos para responder a esta velocidade toda nova? Então, se calhar saindo aqui um bocadinho da área mais de fármacos, não é? Se calhar agora para processos e uma área mais organizacional, a Roche mudou radicalmente o seu modelo de negócio e o seu modelo de governança. Basicamente, neste momento temos uma companhia completamente achatada, baseado no princípio que quem está mais próximo do terreno é quem tem uma melhor visibilidade e uma melhor compreensão do que se passa e das necessidades do terreno, e no fundo temos aqui uma perspectiva, agora vou usar aqui um termo em inglesismo, um outside-in, ou seja, esta é a nossa filosofia, trazemos as necessidades do terreno para acionar internamente, e isto traz maior agilidade. Portanto, as pessoas estão empoderadas a tomar decisões para sermos mais ágeis e também responder àquilo que são as necessidades do sistema e não daquilo que são as nossas necessidades, que quando estamos no nosso castelo achamos que isso é o que é necessário. E, portanto, esta é a grande filosofia de uma forma muito simples, obviamente. Claro que depois de outras formas, estas formas de trabalhar implicam, obviamente, estar lá fora, ouvir, mas ouvir mesmo, não é fingir que estamos a ouvir e atuar naquilo que aprendemos com os nossos stakeholders. E se calhar também reforço aquilo que já foi dito hoje também. Este caminho não se faz sozinho. A palavra-chave é parceria, e parceria a vários níveis. Portanto, temos realmente que trabalhar todos em conjunto e jogar na antecipação. Porque o problema que nós temos muitas vezes também, e vai terminar, mais uma vez, vai culminar outra vez na questão da previsibilidade. Portugal tem um problema crónico de planeamento. E muitas vezes nós falhamos precisamente por esta falta de planeamento. Se não planearmos, não antecipamos as necessidades, não preparamos o mercado para responder àquilo que o mercado precisa. Portanto, é aqui, eu acho que é tão simples, não precisamos de mais leis, precisamos nos sentar, conversar e trabalhar. Quando muito até precisamos de menos leis, mas mais atualizadas, provavelmente. Sim. E claro que usamos o digital para nos ajudar, obviamente, nestas formas de trabalhar. E há pouco estava a falar que o digital não era só medicamentos. Hoje em dia também vemos o digital a ter um papel muito importante, e a inteligência artificial, por exemplo, até no diagnóstico. No diagnóstico precoce, temos soluções de algoritmos de inteligência artificial que nos ajudam, por exemplo, a identificar quais são as pessoas mais suscetíveis de poder terem necessidade de fazer uma colonoscopia. Sabemos que há um problema de capacidade de resposta nos sistemas de saúde para fazer colonoscopias. Portanto, estes algoritmos existem precisamente para ajudar naquilo que é toda a cadeia de valor, desde a prevenção ao tratamento. I would like to go now to an issue that is very dear to all of you. It's counterfeit medication. I mean, the World Health Organization says that about 10% of all medication in the market are counterfeit. In some countries, 60%. I'm scared to ask what is the percentage of Portugal, but maybe you have an idea. But there are ways now that you can solve this. I mean, if you use the blockchain technology, you can trace every medication. Are you starting to work on this? Are you already working on this using blockchain technology to trace the life cycle of a specific case of medicine? So every medication is fully traceable. I think that was with the introduction of this
falsifies medicine rule. And I think with this we achieved a lot and can really immediately identify. I don't think it's done with blockchain, but I don't think this is in use for this across the industry. And I don't. Could it be useful? I mean, could it be useful? It could, yes. Okay. But I'm personally not sure if this is the best method. My impression is that how the traceability, how we have it right now, is actually a great improvement. We have it since 3 years, and I see a lot of progress there. And I don't see that for exactly this blockchain is needed, but of course blockchain has, and in many different areas, its stake. I also see in general a bit move away from blockchain really to artificial intelligence. If I just remember the web summits here in Portugal 2 or 3 years ago, everything was about blockchain, and now really the trend moved to artificial intelligence. That's what I'm seeing, and that's also what I see more what we use within Bayer. Okay. Eric? No, I mean, from our perspective, everything's traceable. There's some low-tech things that have been done in other parts of the world where you have a barcode that you could then have patients scan and go and check online to make sure it's legitimate. To my knowledge, it's not a huge issue in Portugal in terms of counterfeit. At least I haven't been made aware of it. And I've worked in other parts of the world, Latin America, Asia, where this is an issue. So I feel pretty confident when I go to the pharmacy that the medicine I'm getting is legitimate. Of course, you generally go for branded medicines to be sure, but yeah, I'm not sure it's a huge thing for us. Let me just ask you in broad terms to all three of you. I'll move along. I mean, there are huge gaps between the innovation in the United States, I mean, investment-wise, and in Europe. What kind of future will we see on that subject in 10 years' time? You mean in terms of R&D spending, or in Sure. terms of what actually comes to market? R&D spending and what comes to market. Yeah. So, I mean, the U.S. system has pros and cons, right? I mean, in many ways, you could say it's far more unequal than what you find in Europe. You have a private system that doesn't generally have public procurement, so prices are a bit higher, quite a bit higher than you would expect in Europe. As it relates to innovation, so I can talk about something that's close to my heart, and it's an observation I've had when I've come to Portugal. So everybody asks, and maybe Marco is the same, what do you think of Portugal? What have you noticed about Portugal? And one of the things I've noticed is the way that people take care of each other. And nowhere is this more obvious than when you see grandparents taking care of the grandchildren so that the parents can go to work. And this is quite common in Portugal. And this can be done because the Portuguese are living longer than nearly every other country in Europe. So I think Portugal is number 2 in life expectancy. But when you actually look at are those healthy years, what we find is people are living longer, but they're not necessarily living better. And the European average, I think we're something like 5 years below, 5.4 years less than the European average. Portuguese women are expected to live only 1/3 of their life after 65, disability-free. And this is putting tons of pressure on the healthcare system. And this is a trend you see all over the world, but particularly in Europe, particularly in Portugal. So how do we deal with this aging population? And I think this concept of healthy aging, and you see some of this in the States, but you see it probably more developing across Europe, and looking at tools that we can do to help people age better. Now, GSK's view on this is adult vaccination. Every euro that you spend on adult vaccination returns 4 euros back to the economy. And if you look at all of the impact on the family, on the other comorbidities, the time off work, you can get up to a 19 times return. And this was just published last week in an IFPMA report. So I think for us, we need to make smarter choices around where we invest so that we can free up capacity, in addition to generics and biosimilars, to fund innovation, to close the gap. One of the reasons the U.S. has such a wide variety of innovation is because they have a private payer system. And you don't have these stage gates where you need a reimbursement by government, you need to make the case to one buyer, and then... Exactly, it's direct. So in a way, things like shingles vaccine has been available in the U.S. before anywhere else in the world.
My parents have taken it. Many, many others have taken it. And the level of uptake that they have and the benefits that a country like the US is able to get, quite frankly, is realized a lot sooner than Portugal. Germany is another great example. This is a vaccine right now. It's in the public program for 60 plus. Anybody over the age of 60 can get it. And there's inequalities within the European system as well, which some countries have put adult vaccination, Italy, Spain, France, others have not. The time it takes to get reimbursement publicly for vaccines as well is different, and it's also delayed in Portugal. So I think one of the ways to kind of close the gap is to focus more on innovation and to really look at what's happening in other parts of the world and understand that prevention can be an investment that pays off, and an investment that can enable all these other things we want to do. Cláudia, qual é que é a sua posição sobre isto? Muito alinhada com o que o Eric disse, e também gostava também aqui de acrescentar outra perspectiva que também ajuda naquilo que é a área da prevenção, que é como, por exemplo, os rastreios do cancro, ou outro tipo de rastreio, mas estava agora a pensar no rastreio do cancro, que também, obviamente, ajuda, é uma forma de prevenir e é uma forma de diagnosticar mais precocemente e, como dizem os portugueses, mais vale prevenir do que remediar. E nós sabemos que, de facto, é muito mais barato ou custo-efetivo investir em fases precoces do que em fases mais tardias da doença. Portanto, isto voltando também aqui um pouco àquilo que o Dr. Helder Mota Filipe dizia há pouco, em relação à iniquidade, daquilo que é o acesso ao medicamento. Ele não é só entre Portugal e os outros países da Europa, mas é também dentro do nosso país. Nós vemos muita iniquidade e sabemos que, infelizmente, que o sítio onde nós moramos ainda tem algum impacto, ou se calhar o sítio onde vamos ser tratados, ainda tem algum impacto naquilo que é o acesso ao medicamento e outras tecnologias, aos rastreios e por aí adiante. Portanto, eu acho que isso também tem que ser visto, ou seja, temos que fazer pôr aqui uma lupa naqueles dados que foram apresentados e tentar perceber e atuar naquilo que é a raiz do problema e não trabalharmos sempre na superfície, que acabamos por estar a trabalhar muitas vezes no sintoma. Há aqui um dado que o Eric falou, ou melhor, que falou sobre o envelhecimento. Envelhecemos mais, não necessariamente mais saudáveis ou com boa qualidade de vida, mas mais. Há uma outra questão, a população está cada vez mais velha, o que significa que há cada vez menos jovens em idade ativa a contribuir para o sistema todo. E, por falar em equações, como é que nós resolvemos esta equação? Porque ou nós aumentamos a carga fiscal que existe sobre cada um de nós, e já é das mais elevadas e mais fortes da Europa, ou como é que nós vamos conseguir pagar tudo isto? Ainda por cima, com os exemplos que o bastonário nos deu sobre medicamentos unidose cada vez mais caros, aqueles preços estratosféricos. Sim, se calhar recuperava aqui um pouco aquilo que o Dr. Helder Mota. E se calhar é daquelas perguntas que se faz quando se está a fazer audições para alguém para ser Ministro da Saúde, mas de qualquer maneira... eu ainda não cheguei lá, ainda. Mas pode ser que sim, mas pode ter uma visão sobre isto, pode ser interessante para nós. Eu acho que, assim, às vezes estamos à procura daquilo que é o rocket science e eu gosto muito de voltar ao basic. Eu acho que é importante compreendermos aquilo que são, o que é o circuito da jornada do doente. Há uma enorme oportunidade de melhorarmos essa jornada, sermos mais eficientes, sermos mais lean. Há um enorme desperdício em saúde. Está estimado mais ou menos cerca de 30% de desperdício na área da saúde. Eu acho que só aqui há muito para fazer, quer no processo, quer nas formas de tratar. E há metodologias para endereçar este tema. Portanto, isto é uma forma de financiar. 30% de desperdício acho que é significativo. Sim. Depois, outra forma é o Risk Sharing Agreement, ou as partilhas de risco, são fundamentais para, efetivamente, como o próprio nome diz, partilhar o risco entre o pagador e a indústria farmacêutica, neste caso. Tentamos muito, nós no caso da Roche, temos alguns exemplos, mas gostaríamos de ter mais. E a razão pela qual nós não temos mais é porque depois esbarramos naquilo que é a falta de sistemas informáticos preparados para, efetivamente, recolher estes dados, sistematizar estes dados e medir o que se faz e compreender o que se faz. Se calhar estamos a falar de inovação nas farmacêuticas, mas há muita inovação em torno das farmacêuticas que também tem que acontecer para que vocês possam operar. Sim, portanto, e assim, não há a um nível mais eficiente, digamos assim. Não há inteligência artificial, não há machine learning sem dados. Certo. Sem dados, sem sistemas, sem uma estratégia
Isso é uma governança, isso é liderança. Portanto, é muito importante... Dados há, não estão compilados, como disse. Pronto, exato, mas é assim, é preciso encontrar alguém que lidere e que chame todos os stakeholders, mais uma vez, todos, não é? Agora usa-se muito. Portanto, todos têm de ser chamados para esta discussão. Podia ser o CEO do SNS? Olha, eu não sei quem é, eu gostava de lá estar nessa discussão. Okay. Portanto, pode ser, eu acho que assim, não tem que ser necessariamente liderado pelo SNS. Acho que tem que ser uma discussão de alto nível, multidisciplinar e onde todos os players têm que estar. Marco, I will just ask you a specific question about bridging the gap and if what Claudia said is actually the way to go. Yes, I think that the question you ask is worrying me a lot. Europe losing, and with this Portugal losing competitiveness in innovation such as US, and there are also quite striking numbers. 20 years ago, Europe was 2 billion behind US in investments, R&D investments in pharmaceutical innovations. Nowadays, this gap increased to 25 billion. This is massive change within 20 years. And I like the saying that actually US innovates, China does, and Europe regulates. Yeah? And I think regulation is important, and also the EU legislation which we just discussed, I think is key. And this is especially an opportunity, and we should see it as an opportunity. And I agree that it's a quadratura do círculo, and that's what it is. And one key aim is to increase the innovative competitiveness of Europe, but this can only be done if this legislation is done in the right way. What we currently see in the current draft is that this regulation is aiming to even reduce the time of patent protection, and this cannot be. With this, we drive more investments to China, to US, and that's what I see in the whole pharmaceutical industry, and I see it also in Bayer, and this, as a European, this is worrying me also within the own company. And maybe more breaking it down to Portugal, because it needs the right EU framework, and then Portugal needs to take the right strategic position to be in the right position now. Where I talked about the bio-revolution. So I think it's not really now the moment to position also Portugal because how do we do cell and gene therapy? So this is an open question, which country is playing what role? And now it's the moment to position Portugal, and I think that's the opportunity, but that requires really collaboration between all players, and that's also something I don't see at the moment enough, that we prepare strategically the country for this bio-revolution. So that's how I would put it. Okay. I always leave to the end a bit of a challenging question, a bit more, because I feel that I will have to ask this question to all three of you. If you had unlimited budget to one project within your company today, unlimited budget, you could gather all the talent from wherever you wanted, what project would you choose to really drive forwards your company? In what would you invest that unlimited budget? Yeah, I think from my side, I think it's quite straightforward. We have one of the largest portfolios of vaccines in the world, and 80% of the vaccines in development are targeted at adults. Now, worldwide, pediatric vaccines have changed lives. They've revolutionized, let's say, prevention, helped children live to adulthood, and brought a lot of joy to families all over the world. What I would do with that is I would put all of the effort behind adult vaccination. I would get an adult vaccination calendar, which is being done in other parts of Europe, and even the US, which is behind on vaccines, is still vaccinating more adults. And I would make sure that we bring the tools not only to help get the vaccination in the program, but to help Portugal
reap the benefits of the cause and be able to reinvest that money in innovation and be able to support the launch of new oncology drugs, gene therapies, personalized medicines, because it would free up so much money in investment and resources for the country that I think all of us would actually benefit. And last but not least, my observation about those grandparents taking care of those grandchildren, you want those people to be healthy, and you want them to enjoy that life together and to share those special moments. And if you're sick with a chronic disease, or you're in the hospital, or you're unable to walk, or you're unable to breathe, or you're unable to enjoy life, I mean, what a tragedy that is. And it can be completely prevented. So that's where I would put the money. I would put it towards adult vaccination, and I would improve the lives of Portuguese citizens everywhere. In short, you would ramp up what you're doing actually? I would ramp up, but we need investment for it. So Sure. at the moment... You would ramp up what you're doing currently? Exactly. We've been a couple of years, kind of making the case for vaccines like Zoster. We have the world's first vaccine on RSV, which is a very misunderstood disease in adults. Everybody thinks children, but actually some of the physicians in Portugal presented data on epidemiology from different hospitals, some of the biggest hospitals. What you see is that there's a significant mortality rate, up to 25% in some cases. So this is like a hidden killer. Before we didn't test for it because you didn't have anything to do about it. But now we have the tools to do it. So it's really a shame that you have the ability to prevent a disease, but there's not awareness that that disease exists, so therefore you're not preventing it. Okay. You know what I mean? So for me, it's a matter of resources, focus, attention to get over the hurdle. Because right now it's been some years that we're still trying to reach this goal together. Tive aqui bocadinho de tempo para pensar. Claro. Então, se não houvesse, se o budget fosse ilimitado, eu diria que... Isto é o cuidado do André Vasconcelos. Pronto, ele não vai levar a mal. Não. Eu diria que investiria ou maximizava o potencial dos ensaios clínicos, claramente. Somos uma empresa de ciência e a ciência faz-se, uma parte da ciência faz-se através dos ensaios clínicos. Portanto, é uma forma de dar também acesso à inovação. Claramente, a Roche já investe bastante em ensaios clínicos em Portugal, somos a empresa que mais investe, há cerca de 30 milhões a cada 2 anos, mas acho que há um potencial para fazer mais. E a outra área era uma área de... é ali com a Ruth Peixinho que fazemos isto, se quer até para o bono, mas era muito na área da literacia em saúde, literacia digital. Se há pouco falámos que temos uma população cada vez mais envelhecida, preocupa-me imenso que estas pessoas fiquem para trás nesta discussão. Muitas vezes usamos os canais digitais para comunicar e temos que ter garantia que chegamos a essas pessoas também. Portanto, programas de literacia digital para a população em geral, mas com um foco especial nos séniores. É irónico porque as pessoas hoje têm acesso a muito mais informação fazendo uma busca no Google ou fazendo em qualquer... O que não é necessariamente nem útil, nem literacia. Nem literacia, sim. Nem literacia. Acho que eram estes dois eixos. Já agora não posso, antes de passar ao Marco, deixe-me só perguntar-lhe. Toda a gente fala de ensaios clínicos em Portugal. O que é que Portugal tem nos ensaios clínicos que traz tanto investimento nessa área? Só para perceber exatamente... O que é que nós temos? Temos capital humano, temos bons investigadores, temos boas estruturas... Boas universidades a estudar. Boas universidades, a academia é excelente, temos investigadores muito bons, portanto o capital humano é muito bom, não se fica atrás de outros países. Onde falhamos é, mais uma vez, na burocracia, na área regulamentar, portanto, na falta de dados, na falta de epidemiologia. Nós falhamos muitas vezes no recrutamento, uma coisa muito básica, é dizer à nossa casa-mãe quantos doentes é que se poderiam ser elegíveis para atrairmos um ensaio clínico para Portugal. Isto é tão básico. Portanto, e falhamos muitas vezes aqui, porque também estamos a concorrer com as outras afiliadas dos outros países que têm sistemas que é muito mais fácil de fazer um feasibility de um ensaio clínico. Portanto, estamos a falar de coisas assim mais básicas. Claro que depois há outras questões relacionadas com o tempo dedicado aos investigadores. Mas esse é outro tema, mas às vezes falhamos com coisas mais básicas. Eu depois, quando desligarmos isto, vou perguntar a cada um de vocês que empresas, que startup portuguesas é que estão a pensar adquirir, se são assim tão boas. Marco, unlimited budget to do whatever you want in Bayer Portugal. Yeah, I would probably take the best people and then put them behind the mission, our Bayer mission, Health for All.
in the two disease areas which are causing the highest mortality, cardiovascular and oncology. And in cardiovascular, with the aim that actually cardiovascular disease is not an issue anymore in our minds, so that's just gone, and with the aim to cure cancer. So that's how I would put people behind. And what should they do? I think it's really play the elements of the bio-revolution, take the biology, take the technology, and take data science, and then working for this aim. And in general, Portugal is playing a role in running the clinical trials. And when it comes to clinical trials, there, what I would really want to see, that we bring technology together with the molecules, with the antibodies, much earlier. That's what I still lack, and that there we can do more. And just also to mention, we do quite a lot of clinical trials in Portugal. We are running 25 trials currently, and I see Portugal really as a very good country to run clinical trials, because there are really great people. When I see how passionate the hospitals, the doctors are behind the trials, I see this as a very good ground, and we should do even more. Yeah. So. Cardiology and oncology would be your main focus. That would, yes, of course. I just remembered when last time I interviewed you, in the middle of the interview, my mother had an issue, and I remember as soon as you mentioned it. I remember well, yes. Okay, I would like to thank you all for your very good answers, for your insights, for your allowing us to pick your brains, to pick your minds a little bit on these subjects. And I would leave about some minutes for questions. Anybody wants to... Alguém quer fazer alguma pergunta aos nossos convidados? Ou o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos também está disponível para fazer uma pergunta? Aquela menina. Bom dia a todos. Meu nome é Joana Ferreira, também sou farmacêutica, ainda no laboratório EDOL. Esta discussão começou um bocadinho falando da inteligência artificial e depois ficámos aqui na apresentação do Dr. Helder relativamente aos preços dos medicamentos inovadores e das novas terapias que existem, que têm os tais preços estratosféricos, que nós sabemos que o nosso país provavelmente não poderá comportar se isso alguma vez for levado a terapias para doenças mais corriqueiras. Portanto, a minha questão ia no sentido de tentar perceber de que forma é que a inteligência artificial nas vossas empresas irá, de alguma forma, permitir baixar estes custos destas terapias, porque estamos a falar de reduzir o tempo de desenvolvimento, os recursos necessários, quer humanos, quer outro tipo de recursos, portanto, ia nesse sentido. De que forma é que podemos melhorar o acesso a nível económico a esse tipo de medicação, tendo em conta o que aí vem de inteligência artificial? Obrigada. Yeah, I mean, I can give it a start. I think there are a lot of ways how this can be used and to lower the costs. Just if you think about how to run clinical trials, to select better patients, to select the right patients, with this you already can reduce costs. Or then when you go into the treatment, based on artificial intelligence, selecting really the patients who can take advantage of the medicine and select those out for whom actually there's less benefit or for whom it's not cost effective. I think this is just one use case or two use cases. You may have more use cases. Yeah, I mean, it helps you become more and more precise with who's going to benefit the most from the medicine. Whether that's the dose of the medicine that should be given, it can be different for different people, or whether that's the indication of the medicine. So you could do things where reimbursement is aligned to where you get the maximum value, whether that's the ICER rating or a quality of lives. So there's many ways you can do it, but for me it's all about being precise in where that medicine's going to have the most. And that's a ton of data. I mean, so the only way you can get through that is with a machine. And that's the only way you're going to get the maximum benefit. Sim, eu corroboro o que foi dito e acrescentava também que a dimensão... E temos que medir valor de maneira diferente nestas terapêuticas, não é? Eu acho que as dimensões que utilizamos hoje não se adaptam a terapêuticas deste género. Estamos a falar de terapêuticas
que elas estavam no quadro, que se tomam uma vez e, no fundo, se formos comparar com outros medicamentos que são para o resto da vida, vai-se gastar muito mais do que os valores que estão ali. Portanto, vamos ter que encontrar formas, de facto, de olhar para a comportabilidade dos Estados, mas claramente hoje em dia uma das razões do custo ser tão elevado tem a ver, de facto, com o custo de produção ainda é muito elevado e nós temos toda a esperança que, como qualquer tipo de tecnologia, não é? Ainda nos lembramos do preço dos primeiros iPhones, eu estou a comparar com o iPhone, doutor Mota Filipe, não é que eu vim do Porto, mas ainda nos lembramos do preço que quando estas tecnologias apareceram, que só algumas pessoas tinham acesso a elas e hoje em dia é um acesso generalizado, não é? Portanto, eu acho que aqui também vai caminhar nesse sentido, mas não podemos esquecer da equação, da dimensão valor associado ao preço. Acho que a conversa não fica completa. Voltou a ver uma mensagem que me está assim enviada pela Maria Teixeira Alves, jornalista do Jornal Económico. Estava a dizer que temos na plateia o Nuno Prego Ramos, autor da Terapia contra o Cancro, que vendeu a BioNTech. Eu pergunto-lhe se gostaria de fazer alguma pergunta. Yeah, thank you for that. But, yes, well, I'm actually, I can. Well, actually, I'm glad that I'm here with you. I mean, I've worked in the pharma industry for more than 15 years before starting my own biotech. So I actually started, in a very, very small company that worked in a basement, a German company, that actually started the generics revolution in Portugal called Ratio Pharm, and then ended up being Teva. And so I started out as a medical sales rep while studying, so I did all of the path until I launched CellMabs. And it's actually interesting, first of all, and thank you, Professor, for that very refreshing talk coming from someone with your level of responsibilities. I think we'll have a lot to talk about what we can do to, in fact, change things in Portugal. I was fortunate enough to look at, and if I may just very quickly kind of bridge some of your thoughts on this. And apologies for, I had nothing prepared to talk about it, but thank you for the opportunity. So many things, I was kind of just not sitting straight in my chair. I'm actually very excited with what you're saying because, well, first, lots of interesting things coming out of academia. I actually started my company, CellMabs, leaving Novartis, where I was leading the solid tumors unit, and actually competing with Roche on some products to try to do something different. And what we actually did was develop from scratch a technology that was developed at Nova University and Portuguese Institute of Oncology. So I think it's a very good example of translational medicine. Working on biologics and cell and gene therapies, and we're actually going to be, after the cell to BioNTech, we're going to be developing new things. But, and if I may just leave you with that, I think that, yes, as Professor Helder Mota Filipe was saying, I think that we cannot expect the government to do what we as an industry should do. There's a lot of talent. I think that there's a lot of potential, if I may, but there needs to have a curve a learning curve that we need to start building. I think there's a lot of talent that we need to start building. There's potential as in human resources potential, but there's no way that you can get all of these different people from academia and then start a biotech company. That doesn't work that way. And I think that if we were able to do something is to make sure that now investors are looking at Portugal as a potential country to invest. When we presented this at JP Morgan this year, they were excited to know that we had sold the company for hundreds of millions of dollars with an investment of 1.4 million euros in 2019. So now I think that my mission, in a completely available, especially for the public entities, make myself available to actually start doing something in this field. So we're now actually going to be working on bridging not only the preclinical development, but clinical development by making sure that the approach we took to preclinical development can also be used by different other companies. And it doesn't take, actually, it doesn't take $1 billion to make a pharmaceutical product. Okay. That's kind of a round number because we add up all of the failing projects.
And as we see, with all due respect, as you can see, the innovation is not being produced in big pharmas. It's being produced in biotech companies that they're acquiring, as we've talked about. So I think that Portugal has the capability, as Iceland is doing right now, to be also an economy of knowledge. We sold tourism for a long time. Let's make sure that the talent is not going abroad. So I made my, after cancer, I made this one of my life's mission right now, make sure that, yes, we're going to be launching our own thing, but on the side, can we also give back and make sure that people that are working in Portugal also have the capability to make something good? So that's... Thank you. That's one of the issues that we actually didn't touch, the foreign investment or the investment here in Portugal in small companies that are starting to develop something. Actually, there was something that we did not touch. Do you have something to add? I think it's a great success story. I mean, if there's more, and I don't disagree with your comment on innovation coming from small biotechs. I mean, GSK, we're doing the same as the others, and we're bolstering our pipeline by looking for external and internal. So wherever the science comes from, that's where we need to go. Maybe you want to comment? Yes, I mean, I see it as you, that here is great talent, great knowledge, great people, and that's why we also do invest in a lab here. So we have a satellite lab at IBET, Institute of Experimental Biotechnologies, here in Oeiras, and that's where we started, as we were pioneering as Bayer, and was also awarded by Infomed as an outstanding partnership. And at the same time, I see beyond this non-profit organization, of course, a lot of great startups around this biorevolution popping up, and there we also set up our own ecosystem. We have, which is called STEM for Health. So every year we have a pitch event where we invite the best startups in healthcare to pitch, and then sometimes even a longer-term collaboration comes out. So I have a few examples of this. But so that's, I think, a very good ground, which we should take more care and invest more, as again, make it a strategic priority. Maybe just to add, I think at Roche we follow the science, so where it is. So, and regarding startups, we also have developed a program which we call the Building Tomorrow Together, where we bring startups and the healthcare providers together, so that startups can test their ideas in the real world. So this is the kind of partnership that we are working also, and there are some news there outside that, and it's really a different ecosystem or innovation of ecosystem. It's really interesting. The language is different. We have different mindset, and we grow with each other. Right? It's a different setup. It's really great to work in these ecosystems. Mais uma vez, agradeço a todos e despeço-me da maneira como nós costumamos despedir sempre, que é: tenham um bom dia, tenham um bom resto de semana e façam excelentes negócios, que é aquilo que nós precisamos todos. Muito obrigado e até à próxima. Obrigada.